Bora lá, meus manos, para mais um vídeo. Acho que o cabo ficou na frente da câmera, mas whatever, já tirei. Vamos lá, eu tenho alguns assuntinhos aqui para falarmos. Coloquei no computador aqui dessa vez para eu não ficar perdido. Meu cabelo tá uma bagunça, mas ignore. Vamos lá. Pré-jogo, daqui a 3 horas vamos ter Corinthians e Penharol. Eu sei que eu disse que eu ia fazer esse vídeo ontem, mas já estamos vendo que falar a verdade neste canal é uma coisa difícil porque tem um fator preguiça aí no meio. É, Vamos lá, vamos começar. Penharol, para quem não sabe, o Penharol, cara, é um dos maiores times da América do Sul. Se for falar só por grandeza de títulos, de fato, assim, top 3, top 4. Grandeza no geral, tá atrás do Corinthians a alguns levels, mas falando em títulos internacionais, os caras têm 5 Libertadores e 3 campeonatos mundiais. É um time muito tradicional uruguaio, é um dos maiores times da América do Sul, como eu já falei. E assim, de retrospecto, obviamente, como em todo o resto da América do Sul, exceto o Brasil, o Penharol vem de uma má fase, tá? Eles não vêm jogando bem, já não vencem há 5 jogos, inclusive, tá parecendo a gente antes da troca do Dorival, que ficamos 9 partidas sem ganhar. É, e o artilheiro deles é o atacante Matias Arezzo, sei lá como é que fala, Arezo, deve ser Arezo, né? Ele tá emprestado pelo Grêmio, né, jogando pelo Penharol, e ele tá lá há 8, quer dizer, há 14 jogos ele já fez 8 gols. É um cara perigoso, é um cara que pode acabar sendo um problema para os nossos zagueiros, mas temos ali o Gabriel Paulista, e se ele não inventar moda, sabemos que provavelmente o Gustavo Henrique não vai ser quem vai inventar, esperamos que não aconteça. E basicamente é isso. O Corinthians muito provavelmente vai vir com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique. É isso mesmo? É isso aí. Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu. E de volante a gente provavelmente vai estar contando com o André de novo, apesar das situações. Isso mesmo, Raniel e André. Isso. Raniel e André de volante, Breno Bidon, o Garro, e aí Vitinho ou Jesse Lingard, talvez o Caio César, do lado do Yuri Alberto. Como alternativa ao André, talvez entre o Carrilho ou o Alan, tá? Mas provavelmente assim o Raniel é quase certo que vai estar. Dificilmente, apesar do grande jogo do Raniel enquanto lateral, Diniz não vai tirar o Mateuzinho da posição. E temos um bom time, cara. Temos um bom 11. É um 11 que pode mudar esse jogo. E, cara, com o Kaique isso aqui tava muito legal. Infelizmente, como sabemos, ele teve LCA, ele fez a cirurgia, se não me engano, anteontem. Não, ele fez ontem a cirurgia. E talvez a gente fixe sem ele pro resto da temporada, cara. É embaçado, é muito triste essa situação. Que eu espero desse jogo? Cara, é um jogo em casa contra um time muito tradicional, uma tradição que nós não temos em Libertadores, ficando claro que é em Libertadores, porque o Corinthians é o maior time do mundo, mas em Libertadores nós temos algumas grandes dificuldades historicamente falando. A gente não se importava muito com o Libertadores até os anos 90 e 2000. E o Brasil, pro Brasil a Libertadores só virou importante porque a gente foi campeão dela, mas enfim. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de ganhar. Eu espero, o que eu espero? Eu gostaria de uma vitória boa, tá? Uma vitória de pelo menos 2-0, como foi nos últimos 2 primeiros. Se aproveitar de uma fase ruim desse time que é tão tradicional do Uruguai. Esperamos que realmente seja possível ter uma vitória grande, né? Mas é aquilo, o importante é ganhar. Porque ganhando a gente vai a 9 pontos, né? O Santa Fé e o Penharol tem 1 ponto cada. Os dois, eles empatam entre si e depois ambos perdem do Platense nas fases seguintes, né? Na segunda o Penharol perde do Platense e na terceira ontem o Platense venceu o Santa Fé, se não me engano, por 2-1. Então, ganhando do Penharol, a gente praticamente elimina tanto o Penharol quanto o Santa Fé. Claro, eles ainda têm a oportunidade, pode acontecer deles ganharem entre si, um deles ganhar, o Penharol. Vou apostar no Penharol porque é o mais tradicional. Penharol ganhar do Santa Fé, Penharol ganhar da gente fora de casa, é bem possível, não é uma coisa que eu queira, mas, tipo, bem possível. Obviamente eu não quero, né? É possível, tem como até a gente arrancar um empate, então
ali eles já fariam 4 pontos, e aí eles vão e ganham em Dupla-Tense, não sei se em casa ou fora, e aí eles iriam a 7. 7 mais um, 8, poderia acontecer deles se classificarem. Mas é um cenário muito difícil, um cenário de uma invencibilidade dupla para um time que perdeu 2 jogos. E no caso do Santa Fé é um time que perde 2, empata 1. O Peñarol perde 1, empata 1. E agora pode acabar perdendo mais um, né? Fora de casa e tal. Então, se a gente ganha, a gente deixa os outros 2 rivais numa posição muito complicada e praticamente se classifica para a segunda fase, dependendo somente praticamente assim de um empate, assim por dizer. E como o critério atual da Libertadores é o confronto direto, a gente só precisaria, no caso, empatar com o time que tá alcançando a gente, entendeu? Não sei se deu pra entender. Basicamente, se a gente empata com eles, por ter vencido 3 vezes seguidas, isso faria com que no confronto direto a gente tivesse vantagem. Não é o gol fora que define, entendeu? Se a gente empata com o Platense, por exemplo, no próximo jogo contra eles e no final da resenha a gente fica empatado em pontos, a gente fica classificado em primeiro, entendeu? Porque esse é o critério atual. É um time que se mostrou relativamente sólido defensivamente. Eu tô gostando, cara. Eu tô gostando de ver o Corinthians do Diniz. Não, novamente, não acho que tá com a cara dele ainda, mas acho que é um ótimo começo. O Diniz parece que ele tá com um pouco de medo. Eu vi até o Cross falando isso. Eu tinha. Isso foi uma das coisas que eu falei, que eu acho que ele aprendeu com muitos dos erros dele. E, portanto, ele tá com um pouco de medo. E o Cross disse que ele tá com cagaço de jogar como ele jogou com as outras equipes que ele comandou, entendeu? Eu acho isso muito bom, cara. Eu acho isso muito bom, porque aí ele tá prestando um pouco mais de atenção nessa questão defensiva, que era o grande pecado do Diniz, assim por dizer. Bom, o pré-jogo basicamente foi esse. Depois do jogo eu gravo mais um vídeo e solto por aqui. Vamos lá pros outros assuntos. São assuntos bem legais, recomendo que você fique. Vamos lá. Saíram os uniformes, não sei se vocês viram, uniforme branco com calção preto e uniforme preto com calção branco. O preto é uma listrada parecida com aquela que eu tenho. Não vou pegar não. Aquela que eu tenho dos outros vídeos, se você voltar você vai ver. É bem clássico mesmo, uma das camisas mais clássicas e bonitas do Corinthians. Vai ser o nosso uniforme 2. O problema disso daí é uma coisa que pra alguns incomoda, pra outros nem tanto, tá? Mas pra mim é uma coisa que é meio chata. Que é essa porra desse calção branco. Eu sei que ele aparece em alguns momentos da nossa história, tá? Entendo quem gosta. Eu não queria esse calção branco, espero que a gente jogue menos que esse calção branco. Corinthians de camisa preta e calção preto é muito foda, mano. Tem que ser camisa preta e calção preto sempre. Ou camisa branca e calção preto também. Enfim, mas os uniformes das camisas são muito bonitos, certamente quero comprar as duas. Camisas da temporada que chegaram com muito atraso, mas enfim. Vamos lá. Ontem teve a votação da reforma do estatuto e eu peguei alguns trechos da entrevista do Ale, eu vou comentá-los aqui. Ele basicamente diz que muitos pensam que são donos do Corinthians, isso aqui eu peguei pelo meu timão, tá? Meu tumão. E eles falaram algumas verdades para os conselheiros, o que isso significa. Provavelmente deram um dedo na cara de alguns e falaram, seguinte, o fiel torcedor vai poder votar e vocês são safados. Vocês querem o seu benefício próprio e se o resultado dessa votação aqui for vexatório, vocês vão ver. E é basicamente isso. E agora, basicamente eles fizeram essa pressão para os conselheiros aprovarem os artigos principais e dentre eles foi aceito o artigo do fiel torcedor, tá? Então muito provavelmente vamos ter, se as coisas não mudarem, podemos ter sim volta pro fiel torcedor já em 2026 com ali as regras determinadas. Prometo dar uma estudada nisso e trazer aqui pra vocês. E tenho certeza que os Gaviões estão se juntando a isso. Agora eles vão atrás dos sócios para conversar e explicar para os sócios do Corinthians que o que nós queremos não é um espaço na piscina, o que nós queremos não é jogar bocha, nós não queremos roubar o espaço deles dentro do clube social lá. Nós queremos nosso direito, enquanto torcedores, de votar quem é o presidente do nosso time. Isso é o mínimo dar o voto pro fiel torcedor. O Jassá, um dos vitalícios, ele falou
que ele falou um pouco sobre a situação do André Sanches, cara. O Jassá, ele falou umas besteira fodida aqui, tá? Ele falou que temos que analisar tudo que foi construído. Que quando o André chegou, nós devíamos 100 milhões, mas arrecadávamos 30. Agora devemos 1 bi, devemos 1 bilhão e arrecadamos 1 bilhão. Portanto, o André tem que ficar, porque tem que ver o que ele produziu. Mano, é foda, mano. Esses caras são malucos, mano. Não é possível. Ou eles são muito burros, ou, pelo que dizem, talvez eles sejam, né? Não sou eu que tô falando. Talvez eles sejam pilantras, né, mano? O que dizem é que esses caras são pilantras, que eles querem benefício próprio, eles querem cargo. É foda, mano. É foda, é embaçado. Não tem muito que trazer de novo, porque isso aqui é o óbvio, todo mundo sabe. Já deu. Já passou da hora. A hora da intervenção tá chegando, tá? Intervenção judicial já. Como sempre, eu vou deixar aí na descrição. Aliás, assinem também o Expulsão Já. Vou deixar na descrição também a live do Intervenção Já, pra vocês entenderem tudo. Uma live extensa, mas vale muito a pena assistir. Vou colocar o link que tem do canal do Povo Escolhido, que foi por onde eu assisti. E assisti mais de uma vez já, então 8 horas aí acumuladas da live do Intervenção Já pra eu conseguir falar do tema. Vou trazer o tema aqui pro canal eventualmente, mas hoje não é o dia. Também o Jassá, ele falou que ele é contra o fiel torcedor tendo direito a voto. É impressionante, mano. Esses caras deixam tudo muito óbvio. Outro dos nossos bravos conselheiros o Rubão, aquele Rubão. Ele citou IA. Ele disse que ele usou a IA, e a IA apontou mais de 80 falhas no texto da reforma do estatuto. Mano! O cara usou IA! Um dos nossos conselheiros usou como principal argumento dele que a IA encontrou 80 e tantos problemas na porra do texto da reforma. A reforma tem problemas? Tem. É a reforma do Tuma? Tem. É o Estatuma? É. Mas tem muita coisa boa ali, muita coisa que tem que ser aprovada, muita coisa que tem que ser discutida, que eles não quiseram discutir, que eles fizeram um puta escarcel, que fizeram um estardalhaço do caralho pra não ter votação. Aí o Tuma foi lá, fez a loucura dele pra chamar a Assembleia dos Sócios, chamou, se fudeu, a Assembleia foi cancelada, que dizem as más línguas que o Osmar disse que fechava o clube pra não ter a votação, se fosse preciso, mas, para nossa sorte, nós não tivemos que ver o papelão que provavelmente Osmar Stabile ia se propor a fazer, né? E, cara, é um absurdo. Olha o nível dos caras que a gente tem aqui. O cara pegou, ele jogou na porra do chat GPT, o PDF da reforma do estatuto, e falou, tá, me fale coisas que são erradas aqui. E aí a porra do chat GPT falou, caralho. Você não sabia que a IA... Mano, eu trabalho com isso, tá bom? Eu trabalho com isso, seus filha da puta. Eu trabalho com isso. Vocês sabiam que a IA... Ela, obviamente, ela não vai falar mentiras propositais, que ela sabe que são mentiras. A não ser que você a induza a fazer isso. Ela, naturalmente... Se você, por exemplo, mandou um código e fala... me fale por que esse código tá ruim. Ela vai pegar pontos ruins do código. Talvez o código seja perfeito, tenha sido gerado por ela mesmo antes. Mas ela vai dar um jeito de bater. Estando certo ou estando errado. Sempre. Sempre. Claro, obviamente, vai chegar um teto, vai chegar um momento e falar, não tem mais como mudar, não tem mais o que fazer. Obviamente. Mas, cara... Olha o nível, mano. Não tô falando que você não pode usar a IA como fonte. Tô falando que, mano, quando você chega na frente das câmeras, o seu argumento eu joguei na IA e a inteligência artificial apontou tantas falhas. Isso deixa muito claro. Não foi você, Rubão! Não foi você que apontou as falhas. Você pediu pra uma máquina dizer o que estava errado e a máquina te falou. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! É estapafúrdio, é esdrúxulo, é ridículo. Não podemos ter esse tipo de situação no Corinthians. Não podemos. Vocês são o problema, vocês acabam. O problema não é o Memphis, o Memphis é um problema. O problema é quem comanda o clube. Tô um pouco gripado, se não perceberam, a voz nasalada.
A Miriam Atier, que tá tentando fazer propaganda presidencial há pelo menos um ano e meio, falou que ela é a favor de uma SAF, assim por dizer, e que a melhor coisa é separar o futebol do clube. Concordo em partes. Obviamente, ela não falou só isso, ela falou que uma SAF tem que ser um modelo específico, que seja benéfico para ambos os lados e tudo mais. Mas, assim, SAF no Corinthians não é uma coisa que bata com os ideais, tá, do Corinthians. O único ponto é, não vamos vender o Corinthians, não podemos vender o Corinthians. O mundo é capitalismo? É. O mundo é dinheiro? É. Mas o Corinthians, como foi dito por um de nossos grandes presidentes, quando ele falou do Sócrates, dizendo que o Sócrates era invendível, se eu não me engano, é isso que ele fala. Ele fala que é inegociável, invendível, incomparável e imprestável, no caso, não emprestá-lo. Isso foi uma fala do Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, grandíssimo Vicente Mateus. O Corinthians é invendível. O Corinthians é invendível e imprestável. E, porém, se vocês, diferentemente dos conselheiros, tiverem 5, 10 minutos do seu tempo para olhar o que caralhos é a Safiel, vocês vão entender que é um projeto bom e que é um projeto que não visa vender o Corinthians e nem pô-lo à venda, de qualquer forma. E é uma das grandes soluções que a gente pode encontrar. Porque o modelo associativo faliu. O modelo associativo tem que acabar. Os conselheiros vitalícios têm que acabar urgentemente. Essa Miriam Tia, ela fala umas coisas boas assim, pra tentar conquistar a torcida, certamente. Isso aí é marketing puro. Não que eu não goste, tá? Não gosto, mas não que seja o motivo de eu não gostar. Mas ela também é uma das que fala que, não pode. A gente tem que parar com esse preconceito contra vitalício. Apareceu do nada assim no meu Reels. Ela falando que não pode ter esse preconceito contra vitalício. Eu acho que porra é essa? O que essa mulher tá fazendo nos meus recomendados, mano? Sai daqui. Isso é uma das coisas que ela tá errada. Muito errada. Os vitalícios precisam acabar. Conselheiros vitalícios não podem acontecer em lugar nenhum. Nenhum cargo pode ser vitalício. Isso é uma das coisas mais antidemocráticas que podem acontecer em qualquer instituição. Nenhuma posição devia ser vitalícia. Obviamente, a gente vive em um mundo de patrimônios privados, mas o Corinthians não é um patrimônio privado, ele é um patrimônio cultural. Ele devia ser tombado como patrimônio cultural e histórico da cidade de São Paulo, patrimônio cultural e histórico do Brasil, patrimônio cultural e histórico do mundo. Uma instituição assim não pode ter um dono, uma instituição assim não pode ter um cargo vitalício. Quanto mais tantos vitalícios quanto temos. Assunto Memphis. Craque Neto diz que há 3 empresas querendo custear o Memphis e que a gente já tá chegando a um valor pelo jogador, né? Pelo jogador não, para renovar com o jogador já antes da Copa, antes dele defender a Holanda. Bom, quem disse isso foi o Neto, então não sei muito o que dizer. Depois eu ouvi o Samir Carvalho também falando um pouco sobre isso, então que provavelmente, tá? Acabei não assistindo inteiro, assisti só o começo, mas basicamente não foi exatamente o que falou, mas que essa notícia do Neto pode estar correta, que basicamente o Corinthians encontrou já um parceiro e que busca outro parceiro, pode estar buscando outro parceiro para viabilizar essa renovação com o Memphis, que talvez isso esteja andando. O Samir antes, ele tinha dito que provavelmente não ia renovar, que estava sendo descartado essa ideia. Então, como agora ele mudou de ideia, talvez eu acredite que isso pode realmente ser uma notícia confiável, tá? Acho que talvez o Memphis tenha realmente chance de ficar, mas sobre ele ficar é a mesma opinião que eu já tinha antes. Desde que ele respeite o clube, desde que ele entenda que ele tá no Corinthians e pare de fazer postzinho, pare de querer se achar um popstar quando não é pra ser. Ele pode postar quantas músicas quiser com o Rariel, com não sei quem, vai lá fazer música com o JP, com o Brento, com todo mundo. Mas, mano, entenda que você tá no Corinthians. Se você não estiver jogando bola, tudo que você faz vai estar monitorado, tudo que você faz. Já dizia Luan Guilherme, que foi carinhosamente expulso do Corinthians, assim por dizer, pela nossa torcida, né?
Bom, a votação do texto da reforma foi recusada por 93 a 60, tá, de votos. E alguns dos artigos dessa reforma foram aprovados, como eu falei, por exemplo, do fiel torcedor. E voltando na situação do Ale, pra quem não sabe, é o presidente da Gaviões da Fiel, tá? E eu vi no Instagram, tava rolando, e eu vi um post que tava falando sobre essa não aceitação da reforma, chamando ela de vergonhosa. E nesse post tem falando que a solução é a intervenção já. E tinha uma curtida do Ale. Isso não significa nada. A posição do Ale e a dos Gaviões é uma coisa completamente diferente. Mas, cara, imagina se os Gaviões abraçarem. E acabou pra vocês, conselheiros. Acabou. Acabou pro modelo associativo. Se o Corinthians tiver o apoio de suas organizadas, principalmente dos Gaviões, no movimento de intervenção, acabou a pilantragem, entendeu? Intervenção pra ontem. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai haver intervenção judicial e nós seremos salvos por interventor. Imagina os Gaviões entrando na briga, mano. Salvos não, né? Tudo pode acontecer, mas pior do que com o associativo não fica. Thiago Mendes, pós-jogo contra o Vasco, ele disse: eles têm que apitar para os dois lados. E uma fala muito semelhante a que o Hugo falou sobre a arbitragem. E o Hugo, ele tomou 2 jogos no primeiro momento. E agora, a primeiro momento, o Thiago Mendes foi absolvido. E como diz o Jorge Igor, narrador da GTV, para quem não sabe, boa STJD! O bom trabalho tem que continuar, né? Sobre o mesmo jogo, o André ele tomou 2 jogos de suspensão pela pancada que ele dá no Thiago Mendes. A falta de reposição de bola, que eu disse que talvez fosse gerar uma punição, gerou 10 mil reais de punição. Bom, obviamente o Corinthians vai recorrer a tudo isso aqui, tá? Inclusive a absolvição do Thiago Mendes, se eu não me engano, a procuradoria já foi atrás para conseguir a punição de um jogo, pelo menos, para ele, pela fala. E o atraso do começo do jogo acabou gerando 3 mil reais de punição pro Corinthians e pro Vasco, tá? Se eu não me engano, 3 mil pra cada. Acabei não vendo, mas teve uma punição também pelo CUSP na comissão de arbitragem. Não, acho que a gente foi absolvido desse. Acho que a gente foi absolvido desse e de mais uma outra acusação que eu não tô lembrando agora. Vamos voltar a falar do jogo da Libertadores. Os índios do Penharol foram recebidos na sede dos Gaviões da Fiel e o clima parece bem amistoso por lá. É sensacional isso daí. A PM que deu aval para essa concentração das torcidas e aparentemente deu tudo certo. Não sei se do nada alguém soltou um vai Corinthians, vai tomar no cu Uruguai ali no meio aí começou a treta. O que eu penso sobre isso? Eu acho muito positivo a ideia de sermos inimigos da torcida do Penharol só dentro de campo, tratá-los bem, porque nossa torcida vai acabar indo pro Uruguai depois. Mas, por outro lado, mano, esses foram os caras que trocaram soco com a torcida do Botafogo. E a organizada do Botafogo, se não me engano, Fúria Jovem, eles são aliados nossos, mano. Eles são aliados dos Gaviões. Então, não sei se isso pode acabar pegando mal, né? Porra, imagina, se fosse o contrário, eu ia ficar puto, mano. Se os caras do Penharol trocassem um soco com a gente num ano, e aí 2 anos depois, até a origem daquele vídeo que o Jorge Igor faz assim, que teve o 5-0 do Botafogo em cima do Penharol, e fala que o Penharol tomou gostosinho. É foda. Acho positiva a união, mas talvez pegue mal pra aliados nossos e não sei, eu acharia ruim se fosse o contrário. Mas seguimos, né? Corinthians é maior do que tudo isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá rapidinho mesmo. Rapidinho, vou olhar meia hora de vídeo. Enfim, vamos estar encerrando por aqui. Espero que todos fiquem bem. Vai Corinthians hoje e sempre. E hoje é ganhar, mano.